Olá estudantes, como vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal @facilita. Hoje, como você já deve ter visto no título desse vídeo e também na thumbnail, eu vou te contar como eu consegui acertar 60 questões no exame da OAB. Mas antes, não se esquece de se inscrever e ativar o sininho de notificação. Assim o YouTube vai entender que você quer ficar por dentro de todas as novidades que surgirem e vai te entregar na sua home, na sua página principal, todos os vídeos que nós postarmos aqui no nosso canal. Mas agora vamos para o que realmente interessa. Primeiro eu quero te contar um pouquinho como se iniciou a minha vida dentro do direito, dentro dessa área jurídica. Eu comecei a minha faculdade em 2016 e na realidade direito não era nem a minha primeira opção. A minha primeira opção era engenharia civil. Entretanto, eu não passei em engenharia civil e eu passei em direito. Eu finalizei a minha faculdade em 2020 e em 2021, bem no início do ano, eu fiz a minha primeira prova da ordem, a minha primeira prova da OAB. E, por incrível que pareça, eu havia estudado, mas como foi bem na época de pandemia, a prova ela foi reagendada. E a partir do momento que a prova foi reagendada, eu parei de estudar durante esse período. Então, eu fui muito mal na primeira vez que eu fiz a primeira fase da OAB. Eu acertei cerca de 23 questões e com isso eu fiquei muito frustrada e para mim eu acho que ali já tinha acabado as minhas chances de conseguir passar na OAB. Mas depois de cerca de 2 anos sem cogitar a possibilidade de fazer a OAB novamente, eu decidi que ali seria a virada de chave para mim. Então eu me preparei pro 39º exame. Eu comecei a minha preparação 6 meses antes, então os meus estudos se iniciaram 6 meses antes da primeira fase. Acontece que na época eu estava em casa, eu não trabalhava fora, então eu fui sim muito privilegiada em poder estudar todos os dias e estudar até horas razoáveis durante o dia. Eu estudava cerca de 7, 8 horas líquidas. E por que eu fazia isso? Na primeira vez que eu fiz a primeira fase e que eu fui muito mal, eu não me sentia confiante em fazer a prova, eu não sentia que eu estava preparada. Acontece que eu sou uma pessoa muito ansiosa, então eu sofro por antecipação, digamos assim. Então a única forma que eu me vi pronta para fazer pela segunda vez a primeira fase da OAB foi estudando muito, foi me preparando muito. A minha preparação para fazer pela segunda vez a primeira fase da OAB consistiu em ter muita constância, foco e também terapia. Sem a terapia, eu acredito até que eu não teria conseguido. Foi a terapia com uma psicóloga que me auxiliou a não me cobrar tanto e entender que nem sempre, nem todos os dias seria o melhor dia de estudos. Então, sim, tinham dias que eu estudava 8 horas líquidas, mas tinham dias que eu só conseguia estudar 4 horas líquidas. E estava tudo bem. O real segredo da minha aprovação, na realidade, não foi a quantidade de horas diárias que eu estudava. Foi a minha constância, foi eu não ter desistido no meio do processo. Eu consegui essa rotina intensa de estudos porque a minha realidade me permitia isso. Acontece que cada um tem a sua própria realidade. Então pode ser que o que eu vivenciei, o meu modo de preparação para a OAB, não seja o modo que vai funcionar para você. Então você precisa observar a sua rotina e criar um roteiro de estudos que se adeque a essa rotina. Não adianta nada eu vir aqui e falar para você que para você conseguir a aprovação, você tem que estudar 4, 5, 8 horas líquidas por dia, sendo que você provavelmente não tem essas horas disponíveis. E essa é a realidade da grande maioria dos estudantes que estão estudando para fazer a prova da OAB. Mas o segredo não é a quantidade de horas, como eu já falei, é a constância. Se você tem 1 hora disponível todos os dias, estude essa 1 hora disponível todos os dias. Então, ao meu ver, a constância ela é o mecanismo mais importante no processo de aprovação para a OAB. Para mim, particularmente, ela foi o mecanismo mais importante de aprovação na OAB. Na preparação para a primeira fase, eu não gastei R$1. Na realidade, para não falar que eu não gastei R$1, eu comprei um vade-mecum e eu imprimi um cronograma de estudos, um roteiro de estudos gratuito que eu achei na internet. Esse aqui foi o roteiro de estudos que eu imprimi. Acontece que esse roteiro, ele não se adequava tanto à minha realidade. O roteiro, inclusive, é do site Prova da Ordem.
eu acabei não usando ele porque eu peguei uma das folhas do roteiro e eu promovi o meu próprio roteiro, eu adequei o roteiro que eu queria para o meu dia a dia, para minha realidade. Inclusive, se vocês quiserem, eu posso até fazer um vídeo explicando como que funcionava esse roteiro. Tem toda uma programação de semanas, uma programação de ciclos. Se vocês quiserem, já deixa aqui embaixo nos comentários o seu eu quero. Concursinho, eu não gastei para a primeira fase. Todas as aulas que eu assisti eram aulas gratuitas que eu encontrava no YouTube. E em grande maioria, na realidade, assim, 99% das aulas que eu assistia eram derivadas do Gran Cursos. Além das aulas didáticas, eu assistia muitas aulas de correções de provas anteriores. Porque a FGV ela tem um mecanismo de prova para a OAB que é muito específico. Ou seja, ela te dá um caso concreto e você, na figura de advogado, você tem que solucionar esse caso concreto. Você tem que dar a resposta que mais se encaixa de forma jurídica. A preparação das questões, ela é extremamente importante, porque daí você consegue pensar como a banca. Você consegue raciocinar o que a banca está querendo ali. Por exemplo, dentro do direito a gente tem uma máxima, que a resposta que mais se encaixa em qualquer questionamento é o depende. Acontece que as opções que continham palavras como nunca ou sempre, eu já excluía. Por quê? Porque tudo depende dentro do direito. Sempre tem uma brecha na lei, sempre tem um exceto. E isso eu só aprendi quando eu entendi como a banca pensa, como a banca funciona, como a banca planeja as questões. E essas aulas onde os professores corrigiam simulados e provas antigas foram extremamente importantes para construir esse meu pensamento. Isso, inclusive, não é uma publicidade, mas eu já deixo aqui o meu agradecimento a todos os professores do Gran Cursos. Eles foram extremamente importantes na minha aprovação. Enfim, essa foi a minha receita mágica para a aprovação no exame da ordem. Acontece que, como eu já falei para vocês, essa receita mágica se encaixava na minha realidade. Se você tem uma realidade totalmente diferente da minha, você precisa encontrar a sua receita mágica. Ou melhor dizendo, encontrar o roteiro de estudos que mais se adequa à sua realidade. Para você que assistiu até aqui o nosso vídeo, eu quero que você deixe aqui embaixo nos comentários a seguinte palavra-chave: constância. Esse é o segredo para a aprovação. Não desistir, ter constância. Se você topar, eu pretendo fazer um vídeo sobre o meu processo de estudos e aprovação para a segunda fase da OAB. Mas para isso eu preciso que você deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificação. Assim, o YouTube ele entende que o conteúdo que a gente produz aqui no canal é relevante, vai sempre entregar esse conteúdo para você e vai entregar também para novos estudantes que estão buscando esse tipo de conteúdo. Compartilha com um amigo e me ajuda a chegar aos 500 seguidores. Então eu quero iniciar com vocês hoje uma campanha #facilita500. Muito obrigada por assistirem e bons estudos!